Caio, uma perguntinha assim, tá? Cretino. Cretino. Você afirma que ninguém nunca viu Deus e nem verá, e eu concordo com você, tá, Caião? Bom, então não tem pergunta, né? Aí ele pergunta, como interpretar o versículo bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus? Porque eles veem a Deus em tudo. Eles veem a Deus no pobre, eles veem a Deus no fraco, eles veem a Deus no oprimido, eles veem a Deus no refugiado, eles veem a Deus no estrangeiro, eles veem a Deus na criação, eles veem a Deus no lírio, eles veem a Deus no vento, eles veem a Deus no pardal, eles veem a Deus na erva, eles veem a Deus em tudo, os limpos de coração, não tem sujeira. O olhar deles vê que tudo está em Deus, que tudo é em Deus, mas não se está dizendo que ele vai ver a Deus, porque o próprio Jesus que disse isto, disse que o Pai nunca ninguém viu nem verá. E disse que, quando perguntaram, mostra-nos o Pai, isto nos basta, o que ele disse? A Filipe, que foi quem fez a pergunta. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então eu acho interessante a pessoa que diz que a frase repetida em vários lugares, que diz que Deus habita luz imarcessível, inacessível, que Deus é aquele que ninguém viu e jamais verá. E chega o Apocalipse e bota aquele assentado no trono sem designação, sem visibilização, sem formato. É aquele que se assenta no trono apenas representado por simbolizações de minerais da criação. Só brilhos. Porque ele é aquele que só é encontrado em Cristo. E é aquele que se revela a todos os homens, em espírito e em verdade. Deus é espírito. Agora, quando se diz que os puros de coração verão a Deus, se está dizendo que eles enxergam a Deus na vida, em tudo. É como aqueles aos quais Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, lá em Mateus 25. Tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí eles vão dizer, mas nós, quando? A gente nem te conhecia, nem ouvimos falar teu nome. Nunca pregaram sobre ti para nós. Quando foi que nós te fizemos bem? Quando foi que te vimos com fome, com sede, desabrigado, nu, desvestido, estrangeiro, alienado, marginalizado, e nós te acolhemos? Quando? Se nós nem sabemos quem tu foste. Na história, Jesus diz, sempre que vocês viram a Deus, na criança, no velho, no pobre, no faminto, no desabrigado, no sofrido, no desempoderado, no angustiado, impotente, e cuidaram, e abraçaram, e acolheram, vocês estavam fazendo isso a mim. Vocês viram a Deus no próximo. Porque o único lugar onde eu posso ver a Deus, além de ver a expressão exata do seu ser, como o escritor de Hebreus diz, no capítulo 1, que a expressão exata do ser de Deus é Cristo Jesus, como Paulo diz em Colossenses, é a imagem do Deus invisível, ou como diz João na primeira epístola dele, é o unigênito do Pai que o revelou, porque ninguém jamais viu a Deus, Deus só é visto em Cristo Jesus. Esse Deus vivo e verdadeiro sopra seu Espírito sobre todos os homens. E há uma quantidade enorme de homens que nunca nem ouviram falar o nome de Jesus, mas veem a Deus no carente, no necessitado. Tem um monte de gente que não crê em cristianismo, mas crê na criação. Tem um monte de gente no Greenpeace que pode dizer para os crentes do mundo inteiro, mostrem-me a vossa fé em Deus, e nós, com o nosso cuidado pela natureza, mostre-me a vossa fé sem amor pela natureza, e eu, com o meu amor pela natureza, te mostrarei a minha fé. É a mesma lógica de Tiago.
Então tem muita gente na terra que nunca ouviu falar o nome de Jesus, mas ama a Deus no próximo. E são a esses que Jesus se refere dizendo, olha, venham, porque vocês sem propaganda me amaram. Vocês me intuíram no próximo. Então venham. Aí vem aquela moçada que vai dizer, ó, vamos para lá, eu não tenho nada com vocês. É o pessoal que operou milagre, isso, aquilo, que eu já contei a história deles aqui milhares de vezes. Aí eles vão ficar escandalizando, mas nós não podíamos ouvir falar no teu nome, que a gente levantava um templo, a gente gritava, a gente dizia, a gente levantava bandeira, a gente construía torre, a gente reunia partido, a gente lutou por morais que nós achamos que eram tuas e te defendemos na terra contra os perversos. Sim. E Jesus diz, saiam daqui, porque vocês nunca me trataram bem. E eles vão dizer, mas quando? Mas como? E Jesus diz, sempre. Sempre vocês me trataram mal. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive nu, vocês não me vestiram. Eu fui estrangeiro e vocês construíram um muro. Ai, meu Deus. Eu não sei como é que esse povo não entende. E o cara ainda quer ver a Deus. Deus te livre de ver a Deus, senão você torra. Caio. Eu aprendi com meu pai, assim que eu me converti, eu cheguei um dia para o meu pai, Sim. falei, pai, eu vou me consagrar ao Senhor de todo o meu coração, porque eu quero ver a Deus. Sei, Caio. Aí meu pai falou, Deus te livre disso. Aí eu falei, de que? Ele falou, de ver a Deus. Aí ele falou, primeiro filho, é impossível, mas vamos supor que fosse. Vamos supor. Que o finito conseguisse ver o eterno. Isso, vamos pensar que pudesse. Era assim, era olhar e deixar de existir. Isso. Ser consumido por essa santidade absoluta que você não suporta. Sei. Nem eu e nem ninguém. Eu só quero ver a Deus em Cristo Jesus, aonde eu sou acolhido. Sim. Então, filhinho, vamos crescer, porque a vida não cessa de propor novas percepções em Jesus, Amém. em quem habita corporalmente toda a plenitude da sabedoria e do conhecimento. E o nosso tempo acabou. Mas amanhã nós estamos de volta aí. Amanhã estamos de volta. Nos termos antigos da teologia se diz ele é imanente, presente, imantado nas coisas criadas, e ele é transcendente, está para além das coisas criadas. Ele está em todas as coisas, mas as coisas não são ele. Era uma definição clássica da teologia desde tempos reformados e anteriormente à própria reforma. Agora, na realidade, para simplificar o que você falou, eu diria o seguinte, você falou energia criadora, criação. Qual é a relação da energia criadora com a criação? Ora, a Escritura, a Bíblia, no Salmo 19, diz que a criação proclama, testemunha a glória de Deus, a realidade de Deus. Os céus, a terra, todas as coisas existentes dão testemunho dessas obras das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia tem uma voz silenciosa que continua crescendo e nos chamando a refletir sobre esse significado todo dia. Vocês estão aí na prainha, sob a árvore, vindo de um surf gostoso, e qual era o assunto? Era Deus, energia, criação, criatura, a extensão dele, como é que as coisas se relacionam. Então, chegando aonde você chegou perto de me perguntar, mas não me perguntou, deixa eu lhe dizer o seguinte. A criação expressa o Criador. Por exemplo, a criação expressa o Criador em todas as medidas da beleza, da indizibilidade, da perfeição, do choque, da loucura
loucura das leis em processo, dos fenômenos em acontecimento, da interconexão inimaginável ainda para nós de tudo isso, e tudo isso existe nele. Ele está presente em todas as coisas e transcende a todas as coisas, mas tudo que existe, existe nele. E tudo que existe carrega traços de quem ele é. Por isso ele não é só energia. E ele nem pode ser classificado como uma energia. A energia ainda implica em mensurabilidade. A semântica mais apropriada para ele é, segundo Jesus, ele é espírito. Aquilo não verificável, aquilo que não existe, não é detectável para o padrão daquilo que a gente chama de existente e verificável. Nesse sentido, Deus não existe, ele não é verificável, ele não é compreensível, ele não é estudável. Ele é espírito, mas ele é percebido por meio das coisas que foram criadas. Ele nos embasbaca a todos a pulsão dessa presença, que não é só uma energia de vida, é consciência. Sabe por quê? Você está certo. A natureza expressa também a natureza do Criador. Por isso é que você está embaixo da árvore, conversando com o Pablo Pastor e a moçada em volta, e você é uma pessoa, conversando pessoalidades. E você é uma criatura, portanto pertencente à natureza e à criação. E você tem uma consciência, você tem sentido de pessoalidade, você diz eu. Ora, seguindo a lógica que você apresentou e que é verdadeira, a criação tem que ser uma extensão do Criador. Por isso, o Criador não é só energia, a energia decorre dele. Tudo que existe decorre dele, mas ele também é consciência e pessoa. Ele não é um espírito que não sabe de si, ele não é um poder que existe sem saber que é. Ele é sabendo de si, e como ele é o Criador de todas as coisas, nessa criação que ele criou, existe um ente que reflete uma natureza de consciência e pessoalidade desse Criador, porque a natureza é extensiva a ele e por meio dela ele se revela. Portanto, quando eu digo eu estou falando também do meu Criador que diz eu. Quando eu digo eu sou, eu estou também falando do meu Criador que diz eu sou. Quando eu apresento toda essa minha pessoalidade que quer relacionamento, eu estou também, sem discernir ainda, falando e admitindo o fato de que se eu digo que a natureza é a extensão do Criador e a natureza produziu um ente que diz eu sou pessoa, logo o Criador é pessoa, é relação, é vínculo. Logo, ele não é só uma energia, ele é uma possibilidade eterna de relação. Tem uma pergunta que chegou aqui, que ela no final tem uma síntesezinha, ela fala assim: Caio, será possível ver Deus quando formos para o céu? Quais versículos bíblicos falam sobre isso? O que é ver Deus, Caio? Todos os versículos dizem que ninguém verá a Deus. Ninguém viu, ninguém verá. E toda essa imagem, tipo Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. É só uma expressão do encantamento do cara diante do indescritível. Como no Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 5, descreve o trono de Deus. É um negócio assim com todos os minerais do universo. É um trono de uma mineralidade, quer ver? Veja Apocalipse 4. Esse meu livro aqui, o Avivamento Real, o Avivamento Total, aliás, é baseado em Apocalipse 4, na descrição do trono de Deus, que é um trono que não
não tem face, não tem criatura, não tem design, não tem nada. Tem expressões radiantes e indescritíveis das criações divinas. Mas Deus é o invisível, eterno, inacessível, a quem homem nenhum viu e não pode ver. O que se diz é: aquele que o revelou é aquele que habita o seu seio, que é uma expressão antiga para descrever uma espécie de entranha divina. O Filho Seio. que habitava a entranha divina foi que o revelou a nós. Mas o Criador não existe, como é que ele vai ser visível? O Criador não existe. Ele é. Mas eu já expliquei 1 trilhão de vezes que ele não existe. Por que que ele não existe? Se ele existisse, ele seria pontuável no espaço-tempo. Se ele fosse visível, ele seria uma criatura, ele não seria Deus. E se ele tivesse alguma forma, ele ficaria confinado à forma que ele tivesse. Não seria Deus. Jesus disse que Deus é aquele que não tem forma e que não existe. Deus é espírito. É o indesignável absoluto. E importa que os seus adoradores o adorem nesse espírito, sabendo que eles são no indesignável absoluto. Então, não. Quem revela a Deus é Cristo Jesus. A expressão do ser de Deus é Cristo Jesus. Tudo isso que eu passo a vida repetindo aqui. Mas tem sempre gente nova chegando. Claro.